Olá, eu sou a Sônia do Ateliê Criar com Graça. Hoje eu vou ensinar essa bolsa saco em ponto baixo cruzado. Quer aprender? Então anota aí os materiais. O material necessário é 1 kg de fio de malha ou qualquer outro fio que você queira. Um fundo, nesse aqui eu vou usar o 10 por 20. E alça para bolsa saco, que já vem a alça e o enforcador. Esse aqui é o tiracolo com corrente de 25 milímetros, mas você pode escolher qualquer outro que desejar. A agulha compatível com o seu fio, uma agulha de tapeceiro e uma agulha número 5, que é o tamanho exato para a gente poder começar aqui a primeira carreira nos orifícios do fundo, ok? Então, vamos lá. Vamos começar. Nós vamos pegar o fundo, o lado dele virado para você. Esse é o avesso dele, né? E aqui o lado certo dele. Uma agulha número 5, que é o ideal para esse tamanho de orifício. E nós vamos introduzir a agulha de frente para trás e laçar o fio de trás para cá. Laça o fio, faz o primeiro ponto baixo para travar. Esse pedaço de fio você pode deixar um tanto considerável para a gente fazer o arremate depois. E aqui é só ir fazendo pontos baixos em toda a lateral. Essa agulha, dependendo do fio que você está usando, às vezes ela é ruim para o fio, mas é a ideal aqui para o orifício. Nesse cantinho, ó, nós vamos, com o fio de malha, a gente faz um ponto em cada orifício. Se você estiver usando um fio muito fino, né, que não seja fio de malha, ou até um fio de malha muito fino, aí você vai vendo, pode ser que seja necessário fazer um simples e um duplo, aí você vai ter que sentir como é que vai estar seu fio, tá? Quando a gente chega aqui no ponto da esquininha, geralmente é necessário 2 pontos no mesmo orifício, 2 pontos juntos, para poder fazer a volta certinha, tá? Dependendo do seu fio, pode precisar mais, dependendo, né, pode até nem precisar, mas geralmente é no mínimo 2. E assim você vai continuar fazendo um ponto em cada orifício, em toda a volta, certo? Último ponto da carreira. Vamos fazer um fechamento invisível. Para quem não sabe, eu estico aqui um pouquinho essa laçada, introduzo no teto do ponto, ó. Aqui temos o ponto no teto dele. Introduzimos a agulha de trás para frente, puxo lá para trás. E aqui, ó, nós vamos fazer, cada ponto ele tem esse teto, então nós vamos imitar esse teto, ó. Nós já fizemos uma perninha, a outra, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o fio que tá vindo lá no novelo, aqui, da onde tá saindo essa laçada, nós vamos puxar uma laçada do novelo, de trás pra frente, vamos ter um lacinho aqui. Introduz a agulha aqui, e aqui a gente já vai usar a agulha adequada pro nosso fio, ok? Então, agora eu pego a agulha que eu vou usar já, adequada pro fio, nesse lacinho, ó, pego as 2 laçadas, e aí vou terminar o ponto baixo para poder travar esse primeiro ponto. Nós vamos fazer o ponto baixo cruzado. Ele é um pouquinho diferente do ponto baixo, ele dá um efeito diferente, fica bem bacana, muito simples de fazer. A única coisa que muda é que o ponto baixo, a gente dá a laçada assim e puxa aqui.
O ponto baixo cruzado, a gente dá a laçada ao contrário. O fio vai de frente para trás, abraça a agulha de frente para trás e fechamos aqui o nosso ponto. Então, agora vamos lá, vamos fazer o nosso ponto baixo cruzado. Eu introduzo a agulha aqui e ao invés de puxar o fio aqui, que seria o normal, eu coloco a agulha por cima dele e puxo ao contrário. Então, e aqui também, ao invés de fazer assim, eu vou puxar, colocar sempre o fio por cima da agulha. Olha, ele fica torcidinho, por isso ele chama ponto baixo cruzado. Então, mais uma vez, puxo o fio, não assim, ao contrário, ó. A agulha passa por cima do fio e puxa. A agulha passa por cima do fio. No começo a gente sofre um pouquinho pelo hábito, né? Tá tão acostumado na outra forma de pegar. E ó, ele vai ficando cruzadinho, ele vai ficando um X. Também é chamado de ponto X. Agulha por cima do fio, dou laçada, agulha por cima do fio, dou laçada. Agulha por cima do fio, dou laçada, agulha por cima do fio, dou laçada. Vendo? Aqui a gente já começa a ver a diferença que ele dá. Conforme o trabalho vai crescendo, a gente vai vendo a diferença e fica um ponto bem bacana, tá? E agora, então, é só fazer isso até dar a altura necessária. Se você quiser esse tamanho de fundo aqui, nem aqui no canto, tá? Aqui no canto a gente já continua subindo reto para poder já começar a lateral. Aqui a gente já tá começando a lateral da bolsa mesmo, tá? Esse tamanho de fundo, 20 por 10, vai produzir uma bolsa saco de tamanho médio. Se você quiser uma bolsa saco de tamanho grande, nós temos o fundo 20 por 14, que já vai produzir uma bolsa bem maior, ou os redondos, para quem prefere, temos o de 17 centímetros de diâmetro e o de 20, que fica uma bolsa bem grande. Eu, particularmente, gosto mais do fundo retangular para bolsa saco, mas nós temos também os fundos redondos para quem prefere, né? Essa é só uma questão de gosto, certo? Então, olha, aqui ele já começa a subir a nossa lateral e a gente já começa a visualizar o efeito que dá esse ponto baixo cruzado, ok? Então, eu vou terminar essa carreira e volto para mostrar para vocês. Carreira finalizada, mais uma vez, nosso fechamento invisível. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Por cima do ponto, pegando as duas alças, eu introduzo a agulha de trás para frente, puxo essa laçada que eu estiquei, levo lá pro fundo. Fiz a primeira carreira aqui do teto desse ponto. Puxando o fio que vem do novelo aqui pra frente, eu completo o teto do ponto e eu fico aqui com um lacinho. Pego as duas alças do meu lacinho, lembrando que não é assim, é assim, porque estamos fazendo ponto baixo cruzado. Primeiro ponto da próxima carreira, então, feito. Continuamos com o ponto baixo cruzado, ponto sobre ponto. Vamos lá, lembrando, a gente passa o fio, a agulha por cima do fio e puxa a laçada. E novamente. Certo? Ó, ponto normal a gente faria assim, ponto cruzado assim. Ponto cruzado assim. Ponto cruzado assim, assim. Certo? Olha, aqui a gente já consegue ver como é que ele vai ficando diferente. Essa primeira carreira eu fiz em ponto baixo normal, aqui o ponto baixo cruzado, ó. Então, a hora que o trabalho já tiver grandinho, a gente consegue visualizar bem o efeito do ponto. Fica bem bacana. E agora, é só subir dessa forma
até a altura que você desejar. Eu vou fazer a minha e volto para ensinar vocês a fazer o arremate final e colocar as alças. 14 carreiras depois, a minha bolsa já está do tamanho que eu quero. Ela está com 20 centímetros de altura por 25 de largura. É um tamanho médio, é o tamanho que eu queria. Então, vocês vão fazer aí do tamanho que vocês querem, né? E agora eu vou fazer o arremate. Eu gosto de, aqui na última carreira, fazer uma carreira de ponto baixíssimo para dar o acabamento. Né? Eu fiz aqui o último ponto, deixei para ensinar o fechamento aqui com vocês. Eu vou fazer, ó, estiquei o ponto, levei lá para trás, como a gente vinha fazendo até agora. A diferença é que aqui, ao invés de puxar um ponto para cá, para fazer o fechamento, eu vou introduzir a agulha não aqui, mas aqui nessa laçada que eu acabei de fazer. Eu introduzo aqui e encaixo esse ponto na agulha. Fiquei com as duas alças do ponto na agulha. E aí, sim, eu puxo, então, o fio que vem lá do novelo e travei. Fiz o teto do meu ponto, certo? E agora, eu já começo a fazer o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo é aquele que a gente introduz lá, faz a laçada, e ao invés de dar outra laçada, eu já passo direto por dentro deste ponto que eu acabei de fazer. Entenderam? Então, ó, introduzo lá, trago a laçada e passo por dentro do ponto. E ela vai formando uma correntinha, então dá um acabamento bem bacana. E eu vou fazer isso em toda essa carreira, na volta da bolsa toda. E já volto aqui para mostrar para vocês como a gente faz o encerramento, o fechamento dessa carreira. Fiz aqui toda a minha carreira em ponto baixíssimo, fica essa correntinha, fica um acabamento bacana. E agora, então, eu vou fazer o fechamento. Olha, fiz o último ponto aqui, já cortei o fio, deixei um tamanho bom aqui pra gente fazer o acabamento. E agora, nesse último ponto, eu vou puxar ele pra fora, todo o fio. E vou pegar a minha agulha de tapeceiro. Para quem não tem essa agulha, pode ser feito com uma própria agulha de crochê um pouco menor, tá? Eu acho mais prático fazer com a agulha. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou simular esse último ponto aqui, ó. Vocês veem que o ponto, ele sai daqui, passa por baixo desse ponto e volta aqui no mesmo lugar. Então, nós vamos fazer isso, nós vamos simular esse ponto. Então, nós vamos passar. Então, nós vamos passar pelas duas laçadas do ponto, as duas perninhas dele, por baixo dele. E voltar aqui onde a gente saiu. E já levar lá pra trás, pra gente fazer o acabamento. Pronto, perfeito, ó. Ele fica exatamente igual aos outros, a gente nem percebe onde começou, onde terminou. E agora, a gente vai vir aqui atrás e esconder esse fio. Eu gosto de essa beira, mesmo quando eu vou colocar forro, essa beiradinha ela vai ficar aparente, porque o forro ele vai ficar daqui para baixo mais ou menos. Então, eu trago escondendo por entre os pontos mais para baixo. Como eu disse, isso aqui pode ser feito também com uma agulha de crochê mais fina, se vocês preferirem, tá? E aí, a gente vai levando lá para baixo. Quando chegar em uma altura aqui que eu sei que o forro já vai esconder, ou mesmo que você não for usar forro, né? Deixa mais para baixo, que é um lugar que vai ficar menos visível, né? Para o acabamento ficar bacana.
Aí a gente eu gosto de dar um nozinho para ter certeza que ele não vai soltar de forma alguma. Então, um nó aqui e passo por mais alguns pontos. Depois disso, nós já podemos cortar o fio. Caso vocês queiram aqui, você pode dar um pinguinho com uma cola para tecido também. Lá no início, ó, vocês podem ver o fio, aquele fio que a gente começou. Lembra que eu falei que a gente ia arrematar ele depois? Então, ó, vocês podem, nem precisa esperar terminar, tá? Podem fazer algumas carreiras e já fazer o arremate. É da mesma forma, a gente vai introduzir ele, a gente vai trazer para cima um pouquinho, né? Passar por alguns pontos. Também, deixa eu até fazer um pouco aqui com uma agulha de crochê para vocês verem. Quem não tem agulha de tapeceiro, pode fazer puxando ele com uma agulha de crochê mais fina. Por entre os pontos aqui. Traz aqui um pouco pra cima. Dá um nó também. Quando a gente vai colocar forro, a gente nem precisa se preocupar muito com esses nós, porque o forro vai esconder. Se você não for fazer forro, então aí você procura esconder melhor os nós. E aí você vai passando mais um pouco, igual a gente fez lá em cima. Passa por mais alguns pontos para ele ficar bem preso. Se quiser, pode colocar um pinguinho de cola universal ou cola para tecido. E corta o fio. Certo? Então, nossa bolsa está terminada, arrematada. Agora é só a gente colocar o enforcador e as alças. Vamos colocar o enforcador, ele já vem assim, você vai tirar ele da gravatinha dele. Aqui vai medir o tamanho da bolsa, o lugar onde você quer certinho. E vai introduzir. Eu gosto de colocar sempre aqui, bem aqui em cima, deixando só uma carreira. Então, não tem segredo, é só introduzir, aqui tomando cuidado para estar sempre na mesma carreira. Sempre na mesma carreira. Aqui na frente eu gosto de deixar sempre uns 2 pontos de distância entre eles. E coloca de volta aqui na gravatinha. Pronto, o enforcador está colocado. A
todos os nossos enforcadores, ele tem esse acabamento. E aqui você pode colocar, fazer um tassel, ou um enfeite que você queira, e colocar aqui. Pra fazer, quando você faz o tassel, aquela parte do meio dele, você vai prender por aqui, ó. Pode puxar também com uma agulha de crochê, ou até introduzir o próprio fio. E prender, né? Faz o tassel e prende ele aqui. Para quem não sabe fazer o tassel, eu vou fazer um aqui com vocês. Como ele vai ficar nessa ponta, ele não pode ser um tassel muito grande, senão fica exagerado. Então, eu costumo fazer do tamanho aqui dos meus dedos mesmo, meço aqui mesmo. E aí, você, conforme a espessura do seu fio, conforme o tamanho que você quer, você vai fazer algumas voltas aqui. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Média aqui pra ver, 5 voltas tá bom. Pra espessura do meu fio, lembrando disso, né? Corto aqui embaixo. E já corto aqui. Aí, isso aqui, com esse fio que a gente introduziu aqui, ó, a gente vai colocar aqui e dar um nó aqui embaixo. Pode dar um nó bem apertado, um nó duplo. E isso aqui ele vai ficar lá dentro, vai ficar escondido. Já temos uma parte do nó pronto. Agora a gente vai cortar um pedaço maior aqui, pra gente fechá-lo. Aquele fechamento de macramê. A gente coloca aqui, ó, faz uma argola aqui, coloquei o fio, mais ou menos do tamanho dos outros fios. Faço uma argola aqui e vou enrolando, vou fazer algumas voltas enrolando sobre essa argola que eu fiz aqui, ó. Puxa bem pra ele ficar firme. E aí, você vai fazer quantas voltas você quiser, se achar que tá bom o tamanho. Na hora que achar que tá bom o tamanho, você vai pegar essa ponta, introduzir aqui nessa argola que você fez. E vai puxar por essa outra perninha aqui, ó, do fio. Vai ajeitando, puxando lá, puxando aqui. E aí, você vê que o nozinho fica lá pra dentro. Quando tiver aqui, você pode cortar bem rente essa ponta. Ajeita ele. E corta aqui os fios para ficarem todos no mesmo tamanho. E tá pronto o nosso tassel. Se quiser, antes de amarrar ele aqui, também pode colocar uma conta de madeira, fica bacana. Aí vocês, vai da criatividade de cada um. Vamos colocar a alça. As nossas alças, nós temos modelos removíveis, que vem com esse mosquetão na ponta, que é o caso dessa tiracolo com corrente. E temos as que são só reguláveis, não são removíveis. Então, ao invés de um mosquetão aqui, ela teria direto a argola. Mas a forma de colocar é sempre a mesma. Mesmo as removíveis, eu envio junto essa argola. Porque algumas pessoas até gostam de simplesmente encaixar o mosquetão aqui. Eu não gosto porque aonde você encaixar aqui e depois estiver usando a bolsa, esse ponto onde está encaixado o mosquetão, ele vai ser forçado, vai puxar, vai ficar esticado. Então, eu não gosto disso. Então, eu particularmente, é lógico que cada um faz da forma que preferir. Mas por isso eu sempre envio uma argola junto pra gente prender a argola na bolsa e prender o mosquetão, então, na argola. Então, a forma de colocar é a mesma. Se não for uma alça removível, que já for direto na argola, você vai colocar direto a argola aqui. Então, a gente coloca média aqui, o meio certinho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, vai ser aqui, né, 3
pontos, aqui é o meio. Então, eu vou colocar o fio na minha agulha de tapeceiro, isso também pode ser feito com uma agulha de crochê mais fina. Vou colocar aqui a argola, né, no meio. Então, esses 2 pontos são os pontos do meio. Nesse ponto aqui, que é o terceiro, eu coloco a agulha lá, ó, de trás pra frente, lá de dentro pra frente. E puxo o fio pra cá, seguro uma ponta dele lá, deixo uma ponta lá dentro pra gente fazer o arremate. E passo pelo ponto seguinte aqui. Introduzo lá no ponto da frente, volto e introduzo aqui no mesmo ponto. Vai ficar bem centralizado, certo? Então, ele vai ficar assim. Agora, aqui dentro, eu vou dar um nó. Nó mesmo, assim. Pode apertar bem, dar um nó duplo. E essas 2 pontas de fio eu vou escondendo, como a gente já fez no acabamento. Eu vou esconder por entre os pontos e cortar. E já minha argola já está presa. Então, olha, quando a gente for usar a bolsa de verdade, ela não vai esticar o ponto, porque ela tá presa aqui por esse ponto. Depois é só eu prender o mosquetão, encaixar aqui na argola. Agora é só fazer a mesma coisa do outro lado e a nossa bolsa estará pronta.